Então, vamos pensar numa coisa aqui. E se essa nossa busca sem fim por utilidade, por eficiência, por segurança, estivesse, na verdade, nos deixando medíocres? Pois é, essa é a provocação que a gente vai explorar hoje, olhando pelas lentes de um dos críticos mais ácidos da modernidade. A gente começa com esse verso do Drummond, o que é um soco no estômago. Ele meio que abre a porta para a nossa discussão, sabe? O que acontece quando uma sociedade, em nome da ordem, da praticidade, basicamente pendura uma placa dizendo é proibido sonhar, proibido ter ambição, proibido buscar qualquer coisa que não sirva para um propósito imediato. E é aí que entra Friedrich Nietzsche. Para ele, a Europa da sua época não estava progredindo, não. Estava doente. Ele enxergava uma cultura que, em vez de cultivar a grandeza, estava fabricando em série um tipo de ser humano, domesticado, previsível e, no fim das contas, medíocre. Para a gente entender esse diagnóstico, o Nietzsche nos apresenta um conflito que é a base de tudo. De um lado, o indivíduo que busca grandeza, e do outro, a massa, que só quer o conforto. E olha só que interessante essa divisão. O homem superior não tem nada a ver com elite social, tá? É um tipo psicológico. É aquele que está sempre buscando se superar, que cria os próprios valores, é raro, complexo, forte. Agora, do outro lado, o homem de rebanho é o oposto. Ele é comum, ele busca segurança, conforto, se preservar, ele não cria nada, ele só segue a moral e os costumes que já estão aí. A tensão entre esses dois é o que move todo o drama cultural que o Nietzsche descreve. Ok, agora vamos sair um pouco do indivíduo e olhar para o ideal social, que, segundo Nietzsche, é o que mais alimenta essa mediocridade toda, a nossa busca moderna pela igualdade. O que é genial aqui é como Nietzsche pega um dos nossos valores mais sagrados e vira ele do avesso. Para ele, esse movimento democrático todo não era sobre justiça. Era um processo de nivelamento por baixo. Era a força do rebanho dizendo que os indivíduos excepcionais, os tais homens superiores, tinham que se tornar iguais a todo mundo, ou seja, suprimir aquilo que os tornava únicos. E da onde vem esse impulso? Segundo ele, a raiz é psicológica, é o ressentimento. É uma fisiologia fraca, doentia, que, como não consegue se elevar, tenta derrubar e adoecer tudo que é forte e saudável. Na visão dele, é a única forma que o fraco encontra para se sentir um pouco menos impotente. E aqui, ó, nesse trecho do texto original, a gente vê essa ideia preto no branco. A discussão sobre o homem domesticado em oposição direta ao tipo superior, que precisa se rebaixar para caber no padrão comum. Isso só mostra como essa crítica é o coração do pensamento dele. Tá, mas como é que essa cultura do nivelamento se sustenta? O Nietzsche foi lá e identificou as instituições que trabalham dia e noite para criar e manter o tal homem de rebanho. Ele aponta para um trio bem poderoso: o Estado, a educação e a imprensa. E não como coisas separadas, viu? Mas como um sistema integrado, uma verdadeira máquina de deixar todo mundo igual. E o lance é que cada um tem um papel. O Estado usa a moral para criar obediência, a educação, que serve ao Estado, não quer formar grandes pensadores, e sim trabalhadores úteis, e a imprensa, os jornais da época dele, fecha o ciclo, entregando opinião pronta de bandeja para o consumo em massa. O que, claro, mata o pensamento independente. Nietzsche tinha um nojo particular da imprensa. E essa frase, nossa, é cortante. Para ele, os jornais corrompiam a própria língua, enchiam o ar com opiniões de segunda mão e tiravam o valor do pensamento original. Uma profecia que, vamos combinar, é assustadoramente atual. Agora, para a coisa não ficar só na teoria, vamos ver um exemplo concreto de como essa filosofia se aplica na história. E Nietzsche usou a própria nação dele, a Alemanha, como seu grande estudo de caso. Pensa no cenário do final do século XIX. A Alemanha estava com tudo: unificada, industrializada, poderosa. Rolava um orgulho nacional imenso. Pela lógica normal, era uma nação no seu auge. Mas o Nietzsche, ele viu uma coisa completamente diferente. E aqui vem a ironia devastadora do Nietzsche. No meio de todo aquele poder político, todo aquele poder econômico, o que a cultura alemã tinha de bom para oferecer? A resposta dele? Sim, Bismarck, ou seja, só o arquiteto desse mesmo poder. É uma crítica brutal. A Alemanha trocou a sua alma, sua filosofia, sua arte por poder político. E a gente pode ver essa passagem aqui no texto original. É uma zombaria que resume toda a crítica dele ao Reich. Para o Nietzsche, a grandeza política e a grandeza cultural não só não andavam juntas, como uma atrapalhava a outra. E essa é a tese central, é a grande sacada.
Quando uma nação foca toda a sua energia, toda a sua vontade na política, na economia, no poder militar, essa energia vai faltar em algum lugar. E falta na cultura, na arte, na filosofia, o poder, em vez de engrandecer, imbeciliza o espírito. Simples assim. E isso tudo nos leva à escolha final, ao conflito que o Nietzsche joga no nosso colo. Uma sociedade deve se esforçar para produzir cidadãos úteis ou indivíduos geniais? O ideal do Nietzsche era o gênio. E não é gênio no sentido de QI, tá? É o indivíduo que desafia as regras, que se supera. Ele é a máquina mais sublime, mas ao mesmo tempo a mais frágil. Por quê? Porque o sistema social, que é focado em deixar todo mundo igual, simplesmente não tolera a existência dele. E a educação é a principal ferramenta para impedir que o gênio apareça. Nesse trecho, que é um soco no estômago, Nietzsche expõe o propósito dela. Não é libertar a mente, mas sim ensinar o conceito de dever para transformar seres humanos em engrenagens eficientes de uma máquina. E a fonte escancara isso, né? Descreve uma educação feita para servir a um sistema puramente mercantil. Ela não produz grandeza de espírito, não produz arte, porque essas coisas não seguem as regras do mercado. Em vez disso, ela produz escravos úteis para esse sistema. Então, no final das contas, a escolha é essa. De um lado, uma cultura da utilidade, focada em segurança, que produz trabalhadores eficientes e que valoriza a grana. Do outro, uma cultura da grandeza, focada no crescimento, que produz indivíduos excepcionais e que valoriza a nobreza de espírito. Para Nietzsche, a modernidade escolheu, sem pensar duas vezes, a primeira opção. E a gente termina com essa pergunta que parece ter sido escrita ontem de manhã. Quando a gente olha para os nossos sistemas de ensino, para os nossos valores sociais, para aquilo que a gente aplaude como sucesso, qual é a resposta? A questão continua aí, terrivelmente atual, nos forçando a pensar qual é, afinal, o verdadeiro propósito da nossa cultura.